Essenciência. A essência da ciência. Fala galera, eu vou falar aqui sobre operações de vetores. Vou começar falando sobre soma de vetores. Bom, vamos começar. Como que podemos fazer uma soma de vetores? Bom, basicamente construímos aqui dois vetores. Construímos o vetor u e o vetor v. E a soma dele dá o vetor resultante r. O vetor u tem origem aqui em A e extremidade em B. O vetor v tem origem em B e extremidade em C. Perceba que o vetor resultante da soma u mais v é o vetor r, cuja origem é A e extremidade em C. Então, para somar dois vetores, basta definimos uma origem, por exemplo, a origem em A, uma extremidade, para criarmos um vetor aqui, extremidade B, e pegamos o outro vetor e colocamos a origem desse segundo vetor na extremidade do primeiro vetor. Aqui no caso a extremidade foi em B, então a origem do segundo vetor foi em B. E assim o vetor resultante vai ser com origem em A e extremidade em C. Beleza? Só reforçando o que eu acabei de falar aqui, temos o segmento orientado AB, que é o ponto A menos o ponto... é o ponto B menos o ponto A. Então, nesse formato aqui, quer dizer que aqui no A é a origem e no B aqui é a extremidade. Então, é o vetor com origem em A e extremidade em B. E é a mesma coisa que dizer B menos A. Bom, então o que temos aqui? Temos o segmento AB, que é B menos A, que é igual ao vetor U. Beleza? Temos o segmento BC, que é o vetor V. Se fazermos a soma agora AB mais BC, ficamos com o quê? AB é o quê? B menos A, e o BC é C menos B. Então, o segmento orientado AB mais o segmento orientado BC é igual B menos B, dá zero, menos A mais C, ou seja, C menos A. E C menos A é o segmento orientado com origem em A e extremidade em C. Ou seja, o segmento orientado A mais B, o segmento orientado AB mais segmento orientado BC é igual ao segmento orientado AC. Ou seja, se for em termos de vetor, U mais V é igual a R. No caso mais simples, que seria os vetores serem paralelos, construímos do mesmo jeito a soma. Ou seja, colocamos a origem em A, extremidade em B do primeiro vetor U, e o segundo vetor V, a origem em B e extremidade em C. Aqui eu estou dizendo que os vetores são paralelos, U é paralelo a V. Então a soma de U mais V é o R vetor, que dá um vetor com origem em A e extremidade em C. Perceba aqui que se U tivesse uma unidade e V tivesse duas unidades, o vetor resultante teria 3 unidades. E os três vetores aqui, U, V e U mais V, são paralelos entre si.
aqui está o segmento orientado AB mais segmento orientado BC é igual a B menos A mais C menos B. B menos B é zero, então fica menos A mais C. C menos A é igual ao segmento orientado AC. É só para reforçar a ideia que fizemos aqui. Bom, galera, eu tenho uns casos particulares aqui bem interessantes, quer ver? Por exemplo, aqui, quando eu defini aqui, né, por exemplo, U, V e U mais V como sendo R aqui, com o mesmo sentido e direção, porém, o módulo de U vale 1 unidade, o módulo de V vale 2 unidades, então a soma de U mais V em módulo vale 3 unidades, então o módulo de R vale 3 unidades. Nesse segundo caso aqui que eu construí, temos que o sentido do vetor U mudou, mas tem a mesma direção que o V. Ok? A única coisa que mudou aqui, desse aqui, do original para o segundo, do original não, do primeiro para o segundo, foi a direção. E agora eu estou somando U com V, ou seja, V menos U, né? Seria V mais menos U. Então, isso me dá um vetor resultante de R, né? R sobre 3. Isso significa que o R tem 3 unidades, eu divido por 3 e eu vou ter uma unidade só, né? É a mesma coisa que eu pegar esse quadrado aqui, tirar um quadradinho e fica só um quadradinho. Então, seja um quadradinho só. Como o R vale 3 quadradinhos, eu divido por 3 e vou ter um quadradinho desses 3. No segundo caso, eu dupliquei o módulo de U, mantendo a direção oposta do primeiro aqui, né? E diminuí pela metade o módulo de V. E somei os dois, dando esse vetor resultante R, né? Se for em comparação com o primeiro, é menos R sobre 3. Se o vetor U e o vetor V tiver o mesmo módulo, só que sentido opostos, o vetor resultante é nulo. Beleza? Agora vamos falar aqui sobre uma regra geral para somar qualquer vetores, que chama a regra do paralelogramo. Perceba nesse desenho aqui que eu tenho um segmento orientado AB, que é o vetor U, e o segmento orientado AC, que é o vetor V. E a soma dele, U mais V, que é representado com um Rzão, é o segmento orientado de A até D. Aqui na equação, temos o segmento orientado AB mais o segmento orientado AC, dá o segmento orientado AD. Perceba que esse paralelogramo, podemos pegar representantes desses dois vetores, U e V, e colocar em diferentes lugares, né, geométricos. Por exemplo, esse desenho aqui. Se eu pegar o U e colocar no segmento orientado D, BD. Tem exatamente o mesmo vetor, eu só desloquei ele especialmente, ou seja, eu desloquei a sua origem. Você pode fazer isso com o vetor, desde que você mantenha o seu módulo, sentido e direção. Como eu fiz isso? Então agora eu posso somar também e eu vou ter o mesmo, e eu vou ter a mesma soma, ou seja, AB, né, segmento orientado AB, mais segmento orientado BD, me dá o segmento orientado AD. Assim como também, se eu pegar esse vetor U e transladar para cá, ou seja, transladar para o segmento orientado CD. Isso é válido para um paralelogramo, porque o comprimento AB é igual ao comprimento CD do paralelogramo.
Já o comprimento AC é igual ao comprimento BD em um paralelogramo. Então aqui, ó, que eu acabei de falar, podemos transladar esse vetor e ficamos que AC, o segmento orientado AC, mais o segmento orientado CD é igual ao segmento orientado AD. Bom, galera, então como que fica as somas principais de um paralelogramo? Com suas arestas, né? AB, o vetor U, BD, o vetor V, DC, o vetor menos U, né? E CD, o vetor V. Se construímos assim o vetor, como que fica a soma? Perceba que se somarmos o vetor U mais V, o vetor U, que tem origem A, extremidade em B, e o vetor V, que tem origem em B, extremidade em D, teremos o vetor A mais D. O vetor D menos A, né? Que seria origem A, extremidade em D. Ou própria razão aqui. Perceba agora que se nós somar V menos U, teremos esse vetor aqui, ó, o BC. Que é o menos R. Ok? Então, como que fica a soma de dois ou mais vetores? Bom, é o mesmo esquema. Você pega a origem, né? Você cria uma origem, aqui a origem A, do primeiro vetor, a extremidade dele que é em B, e assim vai ligando. Aí pega o segundo vetor, coloca a origem dele em B, e cria uma extremidade em C, pega o terceiro vetor, cria esse vetor como a origem em C, extremidade em D, pega o quarto vetor, por exemplo, com origem em D, extremidade em E, pega o outro quinto vetor que você quer somar com origem em E, né, que é o último vetor aqui, o quarto, e com extremidade, por exemplo, um ponto F, e a soma desses 1, 2, 3, 4, 5 vetores vai ser o segmento A com origem em A e extremidade em F. Simples assim. Basta somar e já era. Perceba que se eu somar aqui U mais V, que foi o primeiro caso, teremos o vetor R, né? Aqui é a razão e aqui é o Rzinho. Coloquei a razão aqui para somar os 5 vetores e a Rzinho para somar só esses dois vetores. Eu teria um outro vetor resultante também se eu quiser somar só os 3 vetores ou 4 vetores. Aí depende, né? Varia. Mas a ideia é basicamente isso. A soma tem que respeitar 3 regrinhas simples, bem simples, que é comutatividade. Comutatividade significa você poder trocar a ordem dos fatores, né? Por exemplo, você tem V mais U é igual a U mais V. Então, V mais U é igual a U mais V. Beleza? A associatividade é você poder trocar a ordem de como você quer fazer, né? Por exemplo, V mais U primeiro, depois W, tem que ser igual a, por exemplo, U mais W primeiro, depois você soma V. Ok? E o elemento neutro, né, ou simplesmente o vetor nulo. Então você pode somar um vetor mais um elemento neutro, que vai dar o próprio vetor. E o elemento oposto, né, que é simplesmente se você tem um vetor V, por exemplo, e soma com o seu elemento oposto, que é o menos V, você vai obter o elemento neutro, que é o vetor nulo. É basicamente isso, é bem simplesinho, a ideia é bem intuitiva.
Se você não entendeu, volta aí. Beleza? E aí galera, se vocês gostaram desse vídeo, inscreva-se no canal, dê um joinha e valeu, até o próximo vídeo.